o maior rei da história cristã e uma das mais notáveis personalidades da história da Igreja e da história do mundo. São Luís IX, rei da França. É a vida dele que se dedica o meu primeiro livro, São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, que no momento já se encontra na sua segunda edição. Estou gravando esse vídeo para apresentar a você que está inscrito aqui no canal, que acompanha as minhas aulas, que eventualmente é meu aluno, as minhas duas publicações até o momento. Neste primeiro vídeo nós falaremos do meu primeiro livro, São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, que, como eu disse, já está na sua segunda edição. A primeira edição foi publicada em 2019 pela editora do Instituto São Pedro de Alcântara, se esgotou, e no ano de 2023 o Centro Dom Bosco editou a segunda edição, em capa dura, edição ampliada, revisada, com muitas imagens, enfim, um livro até superior, principalmente do ponto de vista do conteúdo, em relação à primeira edição. E gostaria de falar um pouquinho aqui para vocês a respeito deste livro, a qual eu dediquei uma boa parte dos meus últimos anos e a cuja vida dele eu dediquei os meus estudos durante muito tempo. São Luís foi rei da França no século XIII, foi sem dúvida um dos maiores, se não o maior rei da cristandade. Governou a França de 1226 a 1270, foi canonizado pelo Papa Bonifácio VIII em 1297, 27 anos depois da sua morte. E ele sempre foi uma personagem que me fascinou. Eu já o estudava há muitos anos antes de começar a escrever a obra, pelo tanto que ele representou em face da história da Igreja do seu tempo, da história da Europa do seu tempo, mas por ele ter sido de fato aquele homem que na sua vida enquanto governante, mas também na sua vida privada, talvez tenha sido um dos maiores, se não o maior exemplo de como alguém no mundo, sendo chamado a uma vocação neste mundo, ser rei, pai de família, homem mais poderoso da Europa de seu tempo, ainda assim, ele alcançou um grau de santidade próprio de grandes santos que foram monges, monjas, religiosos, sacerdotes. De fato, é uma vida apaixonante que quem a conhece realmente fica impressionado. A primeira base são as fontes primárias a respeito da vida de São Luís, aquelas pessoas que o conheceram, sobretudo o seu grande amigo, que escreveu a mais famosa biografia dele, Jean de Joinville, um cavaleiro que foi da entourage, do círculo próximo de São Luís, que o acompanhou na Sétima Cruzada e que, sem dúvida, legou uma dos mais preciosos relatos a respeito da vida do Santo Rei, e outros tantos personagens que o cercaram, seus confessores, seus capelães, outros que viveram no seu círculo próximo, documentos do processo de canonização de São Luís, documentos escritos pelo próprio São Luís, crônicas da época, como as de Mateus Paris, enfim. A base da obra são as fontes primárias a respeito da vida dele. E eu recorri ainda a fontes chamadas secundárias, a estudos. Muito, principalmente na França, basicamente na França, foi escrito a respeito de São Luís. É muito conhecida a biografia, que foi publicada aqui no Brasil, traduzida aqui no Brasil, a biografia de Jacques Le Goff. É uma das mais conhecidas e mais relevantes em termos de estudos, mas existem várias outras. Muitos estudiosos mergulharam na vida de São Luís, Benouville, Lévi-Mirepoix, Jean Richard, Bordonov, são muitos os autores que se dedicaram à vida dele, nos quais eu me alicercei também, e ainda, na verdade eu acho que é bastante importante para se conhecer a vida dele, me baseei também em fontes relevantes a respeito do tempo de São Luís. O primeiro capítulo é dedicado justamente a uma introdução histórica e contextual do tempo dele, da cristandade medieval no século XIII. São Luís é a expressão mais perfeita em termos de um indivíduo do que era o espírito da cristandade. Então, para compreender São Luís é necessário compreender a cristandade, que é este mundo que o gerou e, ao mesmo tempo, o mundo ao qual São Luís forneceu seu grande modelo, que é a sua própria vida. O livro começa justamente com uma contextualização a respeito da cristandade, o que era a cristandade, como a Igreja construía a cristandade, como era a cosmovisão medieval, a sua existência, o porquê de estar neste mundo, para onde estava orientada a sua vida, e apresento como a cristandade estava alicerçada. A ordenação do poder da ordem temporal à ordem espiritual, aquela
autêntica fraternidade cristã que existia entre os povos da Europa ocidental e central nos séculos XII e XIII, mostrando como que este espírito manifestou-se em grandes obras, como a Catedral e a Cruzada. Feita esta introdução, nós mergulhamos na vida de São Luís. A primeira edição tinha 8 capítulos, né? Nesta segunda edição nós ampliamos para 10 capítulos. Esqueci de falar, inclusive, que o livro é prefaciado por Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial Brasileira e descendente de São Luís. O capítulo 2, aos primeiros anos de sua vida, partindo da compreensão do que era a França do seu tempo, como a história francesa foi avançando até se chegar à época do nascimento de São Luís e os primeiros 20 anos da vida dele. A partir do capítulo 3, nós tratamos do período da vida de São Luís entre o seu casamento, em 1234, até a sua partida para a Sétima Cruzada, em 1248. O capítulo 4 é dedicado à Cruzada de São Luís, aquele período de 6 anos. A mais importante cruzada dele, ele cruzou-se 2 vezes, mas a mais importante cruzada dele, que foi a Sétima Cruzada, e, enfim, tratando do período de 6 anos que ele passou, em primeiro lugar no Egito, depois na Terra Santa, e apontando como aquele período de muita tribulação e de muito sofrimento para ele foi, de fato, um momento em que Deus se utilizou para transformá-lo no grande santo que posteriormente ele se mostraria. E o capítulo 5 é dedicado justamente a isso. Ao retornar para a França, São Luís já é de fato o santo que os seus biógrafos nos apresentam. Eu mostro a vida espiritual dele, a vida de oração, a vida sacramental, a forma como ele enxergava a vida espiritual propriamente dita, o pecado mortal, como ele se dedicava às coisas espirituais, como ele era de fato um homem inebriado pelas coisas de Deus e da Igreja. O capítulo 6, dedicado a uma faceta importante da sua vida espiritual e da sua própria vida prática, nos seus atos de caridade, na forma como ele lidava consigo mesmo e com os outros, que é a influência do espírito franciscano. Ele foi chamado de o São Francisco Leigo, pela forma como ele realizou na sua vida a espiritualidade franciscana. Ele foi declarado patrono da Ordem Terceira Franciscana sem nunca ter professado como terceiro. Tamanha correspondência da sua vida com o autêntico espírito franciscano. O capítulo 7 apresenta São Luís em família. São Luís enquanto marido, enquanto pai, enquanto chefe de uma vasta família. O capítulo 8, que é o maior, apresenta o reinado de São Luís propriamente dito. Em todas as suas implicações, em todas as variadas esferas de governo, esse capítulo é subdividido em 3 partes, né? São Luís e a justiça, São Luís e a ordem cristã e São Luís e a paz. E aqui, as mais variadas facetas de um governante medieval são abordadas aqui sob o prisma de como São Luís as viveu, as exerceu, né? A forma como ele tratou da justiça, que é aquilo, se nós observarmos o seu governo, aquilo que melhor o caracterizou para a posteridade é justamente a sua atuação enquanto um juiz, enquanto um homem de fato apaixonado pela justiça e desejoso de implementar, de implantar, de fazer justiça na sua vida, na vida dos seus próximos, na vida do seu reino e da cristandade inteira. A parte 2 do capítulo 8, São Luís e a ordem cristã, como tudo aquilo que dizia respeito ao cosmos medieval na França, São Luís procurou ordenar a Deus. Aqui nós observamos isso nas suas mais variadas áreas, né? O Estado e Igreja no reinado de São Luís, o papel que ele desempenhou enquanto promotor da evangelização dos povos, tanto do seu próprio povo quanto de outros povos, a defesa da fé, a moralização da sociedade, São Luís e os judeus, política econômica e monetária de São Luís, a gestão das cidades do trabalho, a cultura e o pensamento e a catedral. E a parte 3, capítulo 8, São Luís e a paz. São Luís foi elevado à dignidade de árbitro da cristandade, não porque ele buscou isso, mas por todos o reconhecerem como um homem que era, de fato, dedicado a promover a autêntica paz entre os cristãos e uma paz justa. Ele se tornou o homem mais importante da cristandade, não pela sua dignidade enquanto monarca, enquanto rei da França,
sobretudo por ele ser o rei virtuoso e santo que todos reconheciam que ele era. E o capítulo 9 é dedicado aos últimos momentos da vida dele. Ele decidiu partir novamente em cruzada, os sofrimentos, na verdade, que ele enfrentou ao longo da sua vida e que foram para ele um grande calvário, que ele viveu, de fato, com um espírito verdadeiramente evangélico, procurando remeter a Deus e oferecer todos esses sofrimentos para a salvação da sua alma e dos seus súditos, até o momento em que ele morreu. Eu sempre digo isso, uma das mortes mais gloriosas e mais belas que a geografia de todos os tempos, as vidas dos santos de todos os tempos nos legaram. E o capítulo 10, que é o capítulo final, estuda a posteridade de São Luís, o que aconteceu depois da morte dele. Em primeiro lugar, esse último capítulo é dividido em 3 partes. A primeira parte observa o que aconteceu naqueles 27 anos que sucederam à morte dele, desde sua morte até a sua canonização, compreendendo o processo de canonização, os múltiplos milagres que foram reconhecidos a respeito por intercessão dele. A parte 2, eu examino o que eu chamei de a posteridade de São Luís, o que aconteceu com suas relíquias, o que aquelas pessoas que nós conhecemos ao longo do livro inteiro, como essas pessoas terminaram as suas vidas também, apresentando a vasta descendência de São Luís. E a parte 3, que é a parte final do último capítulo, eu apresento o legado de São Luís, mostrando como ele sempre foi valorizado na história francesa e na história cristã. São Luís é, sem dúvida, a antítese do homem moderno pós-cristão, digamos assim, e por que nós devemos nos lembrar dele hoje. Nós temos alguns apêndices aqui ao final, 2 documentos de próprio punho dele, ou pelo menos que são de autoria dele, as instruções de São Luís à sua filha, a princesa Isabel, e as instruções de São Luís ao seu filho Filipe, futuro rei Filipe III da França, o que o sucedeu como rei da França. Colocamos também genealogias, são 5 genealogias, são muitos os personagens históricos citados, então compreendendo de onde São Luís veio, o que veio de São Luís, a família que dele nasceu, e uma árvore genealógica mostrando a ligação de São Luís à família imperial brasileira. Bom, a bibliografia foi vasta, realmente este livro é fruto de muita pesquisa, de muita consulta, são muitas as fontes primárias e estudos históricos e biográficos que eu consultei, então é uma obra que de meu aqui tem muito pouco, de fato eu procurei me alicerçar no maior número possível de fontes para apresentar a vocês este grande rei da nossa história, este grande santo da nossa igreja, da forma mais completa e da forma mais católica possível. Inclusive, este é um diferencial desta minha biografia. Existem outras biografias muito boas sobre São Luís. Sem dúvida, a mais completa é a de Jacques Le Goff, a qual eu me inspirei bastante. Só que a maior parte delas, muitas delas pelo menos, incorrem num equívoco que é tentar ler São Luís sob um prisma meramente secular, considerando, naturalmente, os aspectos da sua vida devocional e a sua fé, mas não fazendo uma leitura da vida dele tal como ele gostaria de que fosse lida, né? Tal como sua vida deveria ser lida, que é sob o prisma católico. Essa é, inclusive, uma questão. Inclusive, nós temos aqui uma live no canal a respeito disso, uma live que eu chamei Eu Sou um Historiador Imparcial, depois vale a pena conferir. Por que eu estou falando dessa live? Porque muitos podem perguntar, mas então você faz uma leitura católica da vida dele, onde fica a imparcialidade do historiador? Bom, a respeito disso eu peço que vocês assistam essa live, mas aqui eu já digo. Não existe uma imparcialidade do historiador tal como é divulgado odiernamente, atualmente. A postura verdadeira do historiador não é ser imparcial ou neutro, mas ser honesto com as suas fontes. Ser honesto na sua pesquisa, ser honesto na apresentação das informações e ser honesto também com o leitor, apresentando ao leitor o prisma pelo qual ele vai ler o seu objeto de estudo. E aqui eu digo, as minhas fontes são históricas, são as fontes primárias, são os estudos, como eu disse, mas eu procuro sim, a partir dessas fontes, mostrar São Luís tal como ele deve ser visto. Um santo, um homem, um católico
um homem de Deus. Então, se vocês quiserem meu livro, segunda edição de São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, clique no botão que está aqui na tela, ele vai te mandar para o site do Centro Dom Bosco para você poder comprar. O link estará aqui na descrição. Espero que você adquira e goste do livro. Obrigado.